Carta 23. Senhora Vernon para Lady de Courcy. Churchill. Deixe-me congratular-me com a senhora, querida mãe. O assunto que nos causou tanta ansiedade está a caminho para uma conclusão feliz. Nossa perspectiva é maravilhosa, e como agora as coisas tomaram um rumo tão favorável, lamento muito ter comunicado à senhora minhas apreensões, pois o prazer de saber que o perigo acabou talvez seja um preço muito alto a pagar por tudo que a senhora sofreu anteriormente. Estou tão agitada com a alegria que mal consigo segurar a pena, mas estou determinada a enviar à senhora algumas linhas por intermédio de James, a fim de que tenha alguma explicação para o que deve deixá-la certamente atônita. Reginald logo deve retornar a Parklands. Cerca de meia hora atrás, eu estava sentada com Sir James na sala de desjejum, quando meu irmão me chamou do lado de fora. Percebi imediatamente que havia algum problema. Seu semblante estava perturbado e ele falava com grande emoção. A senhora conhece seus modos impetuosos, querida mãe, quando ele está envolvido com um assunto. Catarine, disse ele, vou para casa hoje. Lamento deixá-los, mas preciso ir. Faz muito tempo desde que vi meu pai e minha mãe. Vou imediatamente enviar James à frente com meus cavalos. Se você tiver alguma carta, portanto, ele pode levá-la. Eu mesmo não chegarei em casa até quarta ou quinta-feira, pois vou passar em Londres, onde tenho negócios a resolver. Mas antes de deixá-la, continuou ele, falando num tom baixo e com ainda mais energia, devo adverti-la de uma coisa. Não deixe que aquele Martin faça Frederica Vernon infeliz. Ele quer se casar com ela. A mãe está promovendo o casamento, mas ela não pode nem pensar nessa união. Tenha a certeza de que falo com a maior convicção do que digo. Sei que Frederica ficará arrasada se Sir James continuar aqui. Ela é uma boa menina e merece um destino melhor. Mande-o embora imediatamente. Ele é apenas um tolo, mas quais serão as intenções da mãe dela, só o céu sabe. Adeus, acrescentou, apertando minha mão com seriedade. Não sei quando você vai me ver de novo, mas lembre-se do que estou lhe dizendo sobre Frederica. Você deve cuidar desse assunto para garantir que a justiça seja feita a ela. Ela é uma moça afável e tem uma mente muito superior ao que, em geral, acreditamos que fosse. Ele então me deixou e subiu correndo a escada. Não tentei detê-lo, porque sabia quais deveriam ser seus sentimentos. A natureza dos meus, enquanto o ouvia, não preciso tentar descrever. Durante 1 ou 2 minutos, fiquei no mesmo lugar, dominada por um espanto do tipo mais agradável, mas que exigia alguma reflexão para ser tranquilamente feliz. Cerca de 10 minutos após meu retorno à sala, Lady Susan entrou. Concluí que, sem dúvida, ela e Reginald tinham discutido e olhei ansiosa buscando uma confirmação de minha crença na expressão dela.
Mestra em falsidade, entretanto, ela pareceu perfeitamente tranquila e, depois de tagarelar um pouco sobre assuntos desimportantes, disse-me: fiquei sabendo, por Wilson, que vamos perder o Sr. de Courcy. É verdade mesmo que ele vai deixar Churchill esta manhã? Respondi que era. Ele não nos disse nada sobre isso ontem à noite, ela observou sorrindo. Nem hoje de manhã, durante o desjejum, mas talvez nem ele soubesse disso. Os rapazes são muitas vezes precipitados em suas resoluções e não menos apressados em tomá-las do que volúveis em mantê-las. Eu não ficaria surpresa se ele acabasse mudando de ideia e permanecesse conosco. Logo depois, ela saiu da sala. Entretanto, acredito, mãe querida, que não temos motivos para temer uma alteração nos atuais planos dele. As coisas foram longe demais. Eles devem ter discutido. E sobre Frederica, ainda por cima. A calma dela me deixa espantada. Que deleite será o seu ao rever Reginald e encontrá-lo, ainda digo, de sua estima, ainda capaz de fazer sua felicidade. Da próxima vez que eu escrever, poderei lhe dizer que Sir James se foi, Lady Susan foi derrotada e Frederica está em paz. Temos muito a fazer, mas devemos fazê-lo. Estou muito impaciente para saber de que modo essa incrível mudança foi operada. Termino como comecei, com as mais calorosas congratulações de sua sempre, etc., 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 Cat Vernon. Carta 24. A mesma para a mesma. Churchill. Eu mal imaginava, querida mãe, quando lhe enviei minha última carta, que a deliciosa perturbação de ânimo em que estava naquele momento sofreria uma inversão tão rápida e melancólica. Não posso lamentar suficientemente o fato de tê-la enviado, mas quem poderia prever o que aconteceu? Minha querida mãe, toda a esperança que me fez tão feliz 2 horas atrás desapareceu. O desentendimento entre Lady Susan e Reginald está desfeito e estamos todos como estávamos antes. Só um ponto foi positivo. Sir James Martin foi dispensado. Reginald estava prestes a partir, seu cavalo preparado e quase à porta. Quem não teria tido certeza? Por meia hora fiquei na expectativa da partida dele. Depois de ter despachado minha carta para a senhora, fui ter com o Sr. Vernon e sentei-me com ele em seu quarto, conversando sobre todo o acontecido. Depois decidi procurar Frederica, que eu não tinha visto desde o desjejum. Encontrei-a na escada e vi que estava chorando. Minha querida tia, disse ela, ele está indo embora. O Sr. de Courcy está partindo e é tudo culpa minha. Tenho receio de que a senhora fique com raiva de mim, mas eu realmente não imaginava que as coisas terminariam desse jeito. Meu amor, respondi, não precisa se desculpar comigo por causa disso.
Na verdade, deverei agradecimentos a qualquer pessoa que seja responsável por mandar meu irmão para casa. Porque eu disse, recompondo-me, porque sei que meu pai quer muito vê-lo. Mas o que foi que você fez para ocasionar tudo isso? Ela corou muito enquanto respondia. Eu estava tão feliz a respeito de Sir James que não pude evitar. Fiz algo muito errado, sei disso, mas a senhora não tem nem ideia de como eu estava arrasada. A mamãe havia ordenado que eu nunca falasse com a senhora ou meu tio sobre isso e... Então você pediu a meu irmão que interferisse em seu favor, disse eu, poupando-a da explicação. Não, mas escrevi para ele. Escrevi mesmo. Acordei esta manhã, quando ainda estava escuro, e fiquei 2 horas escrevendo a mensagem. E quando terminei a carta, achei que nunca teria a coragem de entregá-la. Após o de jejum, entretanto, quando estava indo para meu quarto, encontrei-me com ele no corredor. E então, como eu sabia que tudo dependia daquele momento, fiz um esforço e entreguei a carta. Ele foi bom a ponto de aceitá-la imediatamente. Não ousei olhar para ele e fugi no mesmo momento. Estava sentindo tanto pavor que mal podia respirar. Minha tia querida, a senhora não sabe como tenho me sentido infeliz. Frederica, disse eu, você devia ter me contado todas suas aflições. Teria encontrado em mim uma amiga, sempre pronta a ajudá-la. Acha que nem seu tio, nem eu teríamos defendido sua causa com o mesmo ardor que meu irmão? Na verdade, nunca duvidei da bondade dos senhores, disse ela corando mais uma vez, mas achei que o senhor de Courcy pudesse convencer minha mãe de qualquer coisa, mas eu estava enganada. Eles tiveram uma discussão horrível por causa disso, e ele vai embora. Mamãe nunca vai me perdoar, e ficarei pior do que nunca. Não vai ficar não, respondi. Num assunto como esse, a proibição de sua mãe não deveria ter impedido que você falasse comigo. Ela não tem o direito de fazê-la infeliz e não vai fazer. Por outro lado, o fato de você ter pedido ajuda de Reginald só pode trazer bons frutos para nós todos. Acredito que tudo está melhor como está. Fique tranquila, nunca mais vão fazê-la infeliz de novo. Nesse momento, qual não foi minha surpresa ao ver Reginald saindo do quarto de vestir de Lady Susan. Senti um peso no coração na mesma hora. A confusão dele, quando me viu, ficou evidente. Frederica desapareceu de imediato. Está de saída? Perguntei. Você poderá encontrar o Sr. Vernon no quarto dele. Não, Catharine, respondeu ele. Eu não estou indo embora. Posso conversar com você por um momento? Entramos no meu quarto. Percebi, continuou ele, e sua confusão aumentava à medida que ia falando, que estive agindo com minha usual impetuosidade idiota. Interpretei Lady Susan de um modo completamente errado,
e estava a ponto de deixar a casa, levando uma falsa impressão da conduta dela. Houve algum grande engano, todos nós estávamos enganados, eu acho. Frederica não conhece a mãe. Lady Susan só quer o bem dela, mas Frederica não quer ser amiga da mãe. Lady Susan nem sabe, entretanto, o que vai fazer sua filha feliz. Além disso, eu não tinha o direito de interferir. A senhorita Vernon está equivocada quando me fez seu apelo. Em resumo, Catharine, tudo deu errado, mas agora está tudo resolvido. Lady Susan, eu acho, quer falar com você sobre isso, se você não estiver ocupada. Claro, respondi, dando um profundo suspiro diante do relato de uma história tão mal ajambrada. Entretanto, não fiz comentários, pois as palavras teriam sido inúteis. Reginald se afastou aliviado e fui ter com Lady Susan, realmente curiosa para ouvir a versão dela. Eu não lhe falei, disse ela com um sorriso, que seu irmão acabaria não indo embora? Realmente falou, respondi muito séria, mas me gabei de que a senhora estaria errada. Eu não devia ter arriscado essa opinião, retrucou ela, se não tivesse me ocorrido naquele momento que a resolução dele partir poderia ter sido motivada por uma conversa que havíamos entabulado naquela manhã e que acabou de forma muito agradável para ele, devido ao fato de não termos entendido o que um quis dizer ao outro. Essa ideia me ocorreu naquele momento e imediatamente percebi que uma discussão acidental em que eu provavelmente tivera a mesma culpa que ele não deveria privá-la de seu irmão. A senhora deve se recordar, eu saí da sala quase na mesma hora. Estava decidida a não perder tempo e desfazer os desentendimentos o máximo possível. Foi isso que aconteceu. Frederica se opôs violentamente à ideia de casar-se com Sir James. E é de surpreender que ela tenha se oposto, exclamei eu, um pouco exaltada. Frederica tem muito bom senso e Sir James não tem nenhum. Estou, no mínimo, muito longe de lamentar a reação dela, querida cunhada, disse ela. Estou agradecida por um sinal tão favorável do bom senso de minha filha. Sir James é com certeza inferior. Seus modos infantis fazem-no parecer pior ainda. E caso Frederica tivesse a perspicácia e os talentos que eu desejava que minha filha tivesse, ou caso eu soubesse que ela os possuía tanto quanto os possui, eu não teria desejado o casamento. É estranho que apenas a senhora não tenha percebido o bom senso de sua filha. Frederica nunca faz justiça a si mesma. Suas maneiras são tímidas e infantis, e, além disso, ela tem medo de mim. Durante a vida de seu pobre pai, ela foi uma criança mimada. Depois da morte dele, a severidade com que foi necessário que eu a tratasse afastou seu afeto. Ademais, ela não tem nada daquele brilhantismo de intelecto, aquele gênio ou vigor mental que se expressa naturalmente. É mais exato dizer que ela não teve sorte com a educação que recebeu. Deus sabe, minha querida senhora Vernon,
quão plenamente tenho consciência disso, mas quero esquecer qualquer detalhe que possa trazer culpa para a memória de alguém cujo nome para mim é sagrado. Nesse momento, ela fingiu chorar. Perdi a paciência com ela. Mas o que, disse eu, a senhora ia me dizer sobre o desentendimento com meu irmão? Ele teve origem em um ato de minha filha, que igualmente enfatiza sua falta de bom senso e o lamentável medo de mim que eu estava mencionando. Ela escreveu para o Sr. de Courcy. Sei que ela fez isso. A senhora havia proibido que ela conversasse com o Sr. Vernon ou comigo sobre a causa de sua aflição. O que ela poderia fazer, portanto, exceto escrever para meu irmão? Deus meu, ela exclamou, que opinião a senhora deve ter de mim? Como pode supor que eu sabia da infelicidade dela? Que era meu intento causar a tristeza da minha própria filha e que eu a tinha proibido de falar com os senhores por medo de que eu impedisse meu plano diabólico? Acha que sou desprovida de todo sentimento honesto e natural? Serei eu capaz de entregar minha filha à eterna desgraça, uma filha cujo bem-estar é meu primeiro dever terreno prover? A ideia é terrível. Qual então foi sua intenção quando insistiu que ela ficasse em silêncio? De que adiantaria, querida cunhada, ela dirigir-se à sua pessoa independentemente do estado de coisas? Porque eu submeteria os senhores às súplicas de que eu mesma me recusei a atender? Nem para o bem de vocês, nem para o bem dela, nem para meu próprio bem, tal coisa seria desejável. Quando minha resolução estava tomada, eu não poderia desejar a interferência mesmo que amigável de outra pessoa. Eu estava enganada, é verdade, mas achei que estava certa. Mas qual foi esse erro ao qual a senhora com tanta frequência alude? Onde se originou tamanho falso juízo sobre os sentimentos de sua filha? A senhora não sabia que ela não gostava de Sir James? Eu sabia que ele não é, em absoluto, o homem que ela teria escolhido, mas estava convencida de que as objeções dela não se originavam de nenhuma percepção das deficiências dele. A senhora não deve me questionar tão detalhadamente, querida cunhada, nesse ponto. Continuou ela, tomando-me afetuosamente pela mão. Honestamente, reconheço que existe algo a esconder. Frederica me faz muito infeliz. O fato de ela ter recorrido ao Sr. de Courcy me entristece de modo particular. O que a senhora pretende insinuar, disse eu, com essa atmosfera de mistério? Se acha que sua filha está minimamente apegada a Reginald, a recusa dela em se casar com Sir James não merecia ser menos acolhida do que se a causa tivesse sido uma consciência da tolice dele. E por que a senhora deveria discutir com meu irmão por uma interferência que, a senhora deve saber, não é da natureza dele recusar quando solicitado dessa maneira? A disposição dele, que se a causa tiver, é impulsiva, e ele veio me censurar, sua compaixão toda inflamada por essa moça maltratada, essa heroína em apuros. Nós nos desentendemos.
Ele achou que eu tinha mais culpa do que realmente tinha. Julguei a interferência dele menos desculpável do que agora julgo. Tenho verdadeira consideração por ele e fiquei indescritivelmente mortificada ao ver essa consideração tão mal empregada. Nós dois estávamos exaltados e nós dois somos culpados. Sua resolução de partir de Churchill foi coerente com sua costumeira impulsividade. Entretanto, quando entendi a intenção dele e ao mesmo tempo comecei a achar que estivéramos talvez igualmente equivocados sobre as intenções um do outro, resolvi conversar com ele antes que fosse tarde demais. Por qualquer membro de sua família, sempre sentirei um grau de afeição e reconheço que ficaria sensivelmente magoada se minha amizade com o Sr. de Courcy tivesse terminado de forma tão triste. Preciso agora dizer que, como estou convencida de que Frederica tem uma aversão racional por Sir James, vou imediatamente informá-lo de que deve perder todas as esperanças de casar-se com ela. Eu me recrimino por, mesmo sem perceber, tê-la feita infeliz nesse assunto. Ela deverá receber toda a compreensão que estiver ao meu alcance oferecer. Se ela valoriza a própria felicidade tanto quanto eu, se tem bom senso e autocontrole como devia ter, poderá agora ficar tranquila. Perdão, querida cunhada, por eu abusar assim de seu tempo, mas eu devia isso ao meu próprio caráter e, depois dessa explicação, confio que não corro o perigo de decair na sua opinião. Eu poderia ter dito não muito na verdade, mas a deixei praticamente em silêncio. Foi o máximo de tolerância que pude colocar em prática. Se tivesse começado a falar, não teria conseguido parar. A autoconfiança dela, a falsidade, mas não vou me permitir me alongar nessas características. Elas já devem chocá-la suficientemente. Meu coração se enjoa dentro de mim. Assim que me recompus minimamente, voltei para a sala. A carruagem de Sir James estava na porta e ele, alegre como de costume, logo em seguida se despediu. Com que facilidade essa mulher encoraja e dispensa um pretendente. Apesar dessa libertação, Frederica ainda parece triste, ainda com medo, talvez, da fúria da mãe. E, embora tema a partida de meu irmão, ficará enciumada, talvez, se ele ficar. Vejo com que atenção ela o observa junto à Lady Susan. Pobre menina! Agora não alimento mais esperanças por ela. Não existe a mínima chance de a afeição dela ser retribuída. Ele tem uma ideia dela muito diferente do que teve antes. Faz a ela alguma justiça, mas sua reconciliação com a mãe dela mata todas as esperanças mais acalentadas. Prepare-se, querida mãe, para o pior. A probabilidade de os dois se casarem com certeza agora aumentou. Ele seguramente é mais dela do que nunca. Quando esse malfadado evento acontecer, Frederica deve pertencer completamente a nós.
Fico feliz que minha última carta vai preceder esta por tão pouco tempo, pois é importante poupá-la de cada instante de uma alegria que só levará ao desapontamento. De sua sempre, etc., 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 Catarine Vernon.